Meu nome é Vera Matos, tenho 63 anos e minha filha acabou de me expulsar de casa. Não vou te sustentar, mãe. Arruma tuas coisas e sai do prédio. Ela disse isso olhando nos meus olhos, sem piscar, enquanto eu segurava uma travessa de bolo de cenoura que fiz em homenagem à minha mãe. O apartamento dela, menos 11º andar, 3 quartos, varanda gourmet, fica no mesmo prédio onde eu moro, ou melhor, morava, num kitnet de 32 metros quadrados, no 3º andar. Ela sempre achou isso fofo, até achar sufocante, até sentir vergonha de mim, vergonha da mãe que pegou ônibus a vida inteira, que usava roupa velha, que morava num apartamento ridículo, que insistia em trazer bolo toda semana, em perguntar se estava tudo bem, em existir perto demais. Eu desci as escadas, não quis esperar o elevador. Entrei no meu apartamento, sentei no sofá poído e ri. Ri sozinha, alto, até a barriga doer, porque Júlia não fazia a menor ideia de quem eu era. Ela não sabia que trabalhei 36 anos como auxiliar administrativa, acordando às 5h30 toda manhã, pegando o ônibus lotado, aguentando o chefe grosseiro. Ela não sabia que todo mês, religiosamente, eu separava parte do salário e investia, poupança, CDBs, fundos conservadores, títulos do Tesouro. Aprendi sozinha, lendo livros na biblioteca municipal, estudando, planejando. Meu marido, Moacir, nunca soube. Ele pagava as contas grandes, achava que eu só administrava o lar. Morreu faz 3 anos sem saber que eu tinha quase 3 milhões de reais guardados. Júlia também não sabia. Ninguém sabia, porque aprendi com minha mãe, lá em Cachoeira do Sul. Gente que exibe o que tem é gente que não tem nada de verdade. Riqueza de verdade é invisível. E eu passei a vida inteira sendo invisível. Até agora. Na segunda-feira de manhã, liguei para meu gerente no banco. Na terça, fiz uma proposta de compra. Na quinta, assinei o contrato. Na sexta, as notificações foram enviadas para todos os moradores do prédio. Mudança de propriedade, nova administração, reformas em breve. Júlia me ligou no sábado, a voz tremendo. Mãe, é verdade, tu comprou o prédio, comprei, vou reformar, modernizar, aumentar o valor dos aluguéis. Tu tens 60 dias para decidir se fica ou se vai. Ela ficou muda. Depois perguntou, num fio. E eu? Tu aluga, Júlia. O apartamento não é teu. É meu agora. Desliguei antes que ela respondesse. 2 horas depois, ela apareceu na minha porta, batendo com força, gritando. O namorado dela, Rafael, tentava acalmá-la. Ela entrou como furacão, o rosto vermelho, os olhos inchados. De onde tu tirou dinheiro para isso? Como tu tem milhões? Tu morava num kitnet, porque eu escolhi, Júlia. Não preciso de apartamento grande para ser feliz. Preciso de dignidade e de respeito. Respeito que tu não me deu. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Mãe, eu sinto. Por favor, não faz isso. Não me expulsa. Eu não tô te expulsando. Tô te dando uma escolha. Ela olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Tu mudou. Não mudei, filha. Eu sempre fui assim. Tu só nunca reparou. Ela saiu, a porta bateu. Ficou o silêncio. Contratei uma construtora. Reformei o prédio inteiro. Pintura nova, esquadrias modernas, hall renovado, interfone digital. E construí uma cobertura no topo. 80 metros quadrados. Terraço com vista para o Guaíba. Jardim suspenso. Deck de madeira. Mudei para lá. Levei minhas begônias, meus livros, minha cuia de chimarrão. Pela primeira vez na vida, escolhi sem pensar no preço. Escolhi porque quis. Júlia continuou no 11º andar, mas agora pagando aluguel. Para mim, a gente se cruzava no elevador. Às vezes, ela desviava o olhar. Eu sorria, regava minhas plantas, tomava chimarrão na varanda, porque aprendi, filha, que invisibilidade é escolha. E agora eu escolho ser vista, mas teve um preço. 3 semanas depois, encontrei uma carta embaixo da minha porta. Letra de Júlia.
2 folhas manuscritas. Mãe, eu fui injusta contigo, fui cruel. Passei a vida inteira te vendo como uma sombra. Eu achava que tu não tinha vontade própria, que tu existia só para ser minha mãe. E quando tu fez isso, comprou o prédio, mostrou que tu tem poder, autonomia, eu me senti idiota, porque eu passei a vida inteira te subestimando. Eu queria te pedir desculpa, mas sei que não é suficiente. Sei que estraguei tudo. Sei que tu deve me odiar agora. Eu vou sair do prédio, longe de ti, porque eu não aguento mais te ver e saber que perdi a minha mãe por orgulho. Se um dia tu conseguir me perdoar, me avisa. Li a carta sentada no sofá da cobertura, olhando o Guaíba através da janela, e chorei. Chorei alto, fundo, pela primeira vez desde que Moacir morreu, porque ela tinha razão, eu também tinha razão, e a gente estava certa e errada ao mesmo tempo. Peguei o telefone, liguei para o banco, quero transferir a propriedade do apartamento 1101 para minha filha, Júlia Matos. Quero fazer isso hoje, doar? A senhora tem certeza? Tenho. A notificação chegou para Júlia numa quinta-feira. Às 8 da noite, meu interfone tocou. Mãe, posso subir? Pode. Ela estava de moletom e chinelo, cabelo preso, sem maquiagem. Olhos vermelhos. Segurava a notificação amassada na mão. Mãe, tu doou o apartamento para mim? Doei. Mas por quê? Eu fui horrível contigo, Júlia. Eu li tua carta. Segurei as mãos dela. Eu te amo. E guardar rancor dói mais em mim do que em ti. Eu podia passar o resto da vida te cobrando. Mas para quê? Eu não quero passar minha vida longe de ti. Ela desabou nos meus braços, chorando. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Eu sei, filha. Eu sempre soube. Hoje, Júlia, sobe para tomar café comigo 2 vezes por semana. A gente conversa sobre tudo. Sobre trabalho, sobre vida, sobre coisas importantes e coisas bobas. Ela pergunta, e eu respondo. O prédio virou meu projeto. Cuido dele com carinho, como cuidava das minhas plantas, dos meus investimentos, da minha vida invisível. Só que agora não é mais invisível. É meu. É visível. É reconhecido. Meu nome é Vera Matos, tenho 63 anos. Sou dona de um prédio em Porto Alegre. Sou mãe de uma filha difícil, que eu amo mesmo assim. Sou mulher que trabalhou 40 anos em silêncio e agora fala em voz alta. E estou em paz, não porque tudo deu certo, mas porque aprendi que a paz não vem de finais perfeitos. Vem de escolhas honestas, de perdões verdadeiros, de begônias regadas, de chimarrão tomado devagar, de filhas que voltam, de mães que perdoam, porque eu não sou invisível. Eu só escolhi ser discreta. E há poder nisso quando ninguém te vê, ninguém te atrapalha. E quando você decide aparecer, você aparece inteira, dona de si, dona do seu prédio, dona da sua vida. Acordo sempre às 5:30 da manhã. Não preciso mais. Faz 3 anos que me aposentei menos, mas o corpo não esquece 40 anos de rotina. A luz ainda está fraca quando abro os olhos e pela janela do kitnet consigo ver o pátio interno do prédio, aquele quadrado de cimento onde cabem 3 vagas de garagem e uns vasos de samambaia que a síndica anterior tentou, sem sucesso, manter vivo. Eu trouxe as minhas begônias, espadas de São Jorge, uma roseira pequena que Moacir me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Elas ficam na janela da cozinha, pegando o sol da manhã, e são a primeira coisa que vejo quando levanto. O apartamento é pequeno, 32 metros quadrados. Sala e quarto integrados, cozinha americana, banheiro com box acrílico. Quando aluguei, Júlia achou bonitinho. Palavra dela. Mãe, que bonitinho. Tu vai ficar bem aqui, pertinho de mim. Eu sorri e não disse nada, porque sempre foi assim entre nós. Ela falando, eu concordando. Ela decidindo, eu aceitando. Não por fraqueza, por escolha. Aprendi com minha mãe, Dona Hilda, que mulher esperta não briga por espaço. Ocupa o espaço que lhe dão e trabalha calada. Coloco a chaleira no fogo. Enquanto a água esquenta, vou até a janela e olho o céu de Porto Alegre começando a clarear. Março está terminando e o calor
dá uma trégua. O vento minuano sopra fresco, trazendo aquele cheiro de rio que eu nunca consegui descrever direito, menos mistura de barro, umidade, vida. Moacir dizia que era cheiro de saudade. Eu achava exagero. Agora entendo. Preparo o chimarrão com o cuidado de sempre. Erva no lado direito da cuia. Água morna primeiro para umedecer. Bomba encostada na parede de porcelana. Moacir me ensinou. Foi uma das poucas coisas íntimas que ele me ensinou. Pensando bem, ele era homem de poucas palavras, muitas estradas, pouco abraço. Engenheiro civil respeitado, conhecido em metade do Rio Grande do Sul por obras de arte. Menos assim, chamam as pontes, obras de arte. Ele construiu a ponte sobre o rio Camaquã, a duplicação da BR-116 perto de Guaíba. Viadutos em Caxias do Sul, viajava semanas seguidas. Voltava cansado, barba por fazer, cheirando a concreto e cigarro. Eu lavava suas roupas, preparava suas refeições, ouvia seus resmungos sobre empreiteiras e prazos. Ele me agradecia com um tapinha no ombro, às vezes um beijo na testa. Não foi um casamento ruim, só foi um casamento comum. Como tantos, tomo o primeiro gole do chimarrão, olhando a foto dele na mesinha de centro. Está de terno cinza, gravata azul marinho, ao lado de um ministro qualquer, numa inauguração qualquer. Moacir sorri pouco na foto. Ele sorria pouco na vida. Júlia puxou isso dele. A seriedade, a ambição, a certeza de que o mundo deve se curvar para quem trabalha duro. Eu puxei de Dona Hilda. A paciência, o silêncio estratégico, a capacidade de parecer pequena enquanto construo impérios invisíveis. Minha mãe era professora primária em Cachoeira do Sul. Lecionava numa escola rural, onde as crianças chegavam de pés descalços e saíam sabendo ler Monteiro Lobato. Meu pai, seu Olegário, era contador, homem sério, de óculos redondos e cadernos de capa preta, onde anotava cada centavo que entrava e saía de casa. Eles me criaram numa casa simples, de madeira, com quintal grande e galinheiro nos fundos. Aprendi a plantar com minha mãe. Aprendi a contar com meu pai. E aprendi, com os dois, que dinheiro não se mostra. Dinheiro se guarda, se investe, se protege. Vera, dizia meu pai, tirando os óculos para limpar as lentes, enquanto revisava extratos bancários à luz do lampião, gente que exibe que tem é gente que não tem nada de verdade. Riqueza de verdade é invisível. Levei isso comigo a vida inteira. Quando me casei com Moacir, em 1986, eu tinha 24 anos e ele 28. A festa foi simples. Salão da igreja, bolo de 3 andares que minha mãe encomendou da dona Zuleika, vinho branco e salgadinhos. Moacir usava um terno bege, que ele mesmo comprou. Eu, um vestido branco que minha mãe costurou à mão, com renda que ela trouxe de uma viagem a Gramado. Dançamos como nossos pais do Elis Regina. Ele pisou no meu pé 3 vezes. Eu fingi que não doeu. Fomos morar em Porto Alegre, num apartamento alugado no bairro Floresta. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Moacir estava começando a carreira. Eu tinha sido chamada para trabalhar numa importadora no centro, auxiliar administrativa. Eu organizava documentos, conferia notas fiscais, atendia telefonemas, ganhava um salário modesto. Mas todo mês, sem falta, eu separava 20% do que recebia e depositava numa poupança que abri sozinha, sem contar para Moacir. Não escondi, apenas não ofereci informação. Ele nunca perguntou. Júlia nasceu 1 ano depois. Parto normal, 12 horas de trabalho de parto, madrugada fria de julho. Ela nasceu gritando, vermelha, os olhos apertados, os punhos cerrados. Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços, senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Medo de não ser suficiente. Medo de que aquela criança, tão pequena e já tão feroz, percebesse que eu não sabia o que estava fazendo. Moacir entrou na sala, olhou para ela, sorriu, um sorriso raro, genuíno, e disse: "Ela é igualzinha a ti." Eu não vi semelhança nenhuma. Júlia era toda dele. Os olhos verdes, o queixo firme, a teimosia. Criei ela como fui criada, com rigor,
afeto medido, expectativas claras. Estudar, respeitar, trabalhar, não reclamar. Júlia foi boa aluna. Tirava notas altas, ganhava elogios das professoras, participava de grêmio estudantil. Aos 16, já dizia que ia ser advogada. Quero defender pessoas, mãe. Quero fazer justiça. Eu me orgulhava. Moacir também. Embora ele demonstrasse menos, pagamos a faculdade dela juntos. Metade ele, metade eu menos, com o dinheiro que ele achava que eu não tinha. Quando Júlia se formou, fiz um almoço em casa. Churrasco, saladas, arroz de carreteiro. Convidei meus pais, os pais de Moacir, alguns primos. Júlia chegou atrasada, de salto alto e blazer preto. Celular na mão, dizendo que tinha reunião à tarde. Comeu rápido, agradeceu rápido, saiu rápido. Moacir disse: ela vai longe. Eu concordei, mas senti, pela primeira vez, que longe significava longe de mim. O prédio onde moro tem 12 apartamentos, 4 por andar, 3 andares, sem contar a cobertura menos, que não existe ainda, mas vai existir em breve. Foi construído nos anos 70. Tijolo à vista, esquadrias de ferro, piso de taco. Fica na Rua Mostardeiro, no bairro Auxiliadora. Uma região que já foi residencial tranquila e hoje está cercada de prédios novos, padarias chiques, restaurantes de brunch. Júlia comprou o apartamento dela aqui há 6 anos, quando o mercado estava bom e ela tinha acabado de virar sócia no escritório. 11º andar, 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet com churrasqueira elétrica. Eu visitei no dia da mudança. Ela estava eufórica, mostrando cada cômodo, cada detalhe. Olha, mãe, porcelanato importado. Olha a bancada de granito. Olha a vista era bonita. Dava para ver a ponte do Guaíba, o pôr do sol alaranjado, as luzes da cidade acendendo uma a uma. Eu disse que estava lindo. Ela me abraçou. Foi um dos últimos abraços de verdade que recebi dela. Quando Moacir morreu 3 anos atrás, eu entrei num vazio que não consigo explicar. A casa onde morávamos, no bairro Petrópolis, ficou grande demais. Cada cômodo ecoava. Cada objeto me lembrava dele. A poltrona onde ele sentava para ler jornal. A escova de dentes dele ainda no banheiro. O cheiro dele nas roupas do guarda-roupa. Júlia veio ao velório. Ficou 2 horas. Disse que precisava voltar ao escritório. Mãe, qualquer coisa tu me liga, tá? Eu tô aqui. Mas não estava. Nos meses seguintes, me ligou 3 vezes, 2 para perguntar sobre documentos do inventário, uma para avisar que ia viajar para São Paulo a trabalho. Vendi a casa 6 meses depois. Não aguentava mais. Júlia achou precipitado. Mãe, tu tem certeza? Essa casa tem valor sentimental. Eu disse que sim. Tinha certeza. O que não disse foi que o valor sentimental estava me matando. Vendi por um valor bom. Somado aos investimentos que tinha feito ao longo de 36 anos, poupança, CDBs, fundos conservadores, títulos do Tesouro, menos, cheguei a um patrimônio de quase 3 milhões de reais. Júlia não sabia. Moacir nunca soube. Eu nunca contei. Aluguei o kitnet no prédio onde Júlia morava porque queria estar perto dela. Achei que morando no mesmo edifício, a gente se veria mais. Que ela subiria para tomar um café, que eu desceria para ajudar com alguma coisa, que a proximidade criaria intimidade. Não criou. Criou incômodo. No começo, Júlia achou fofo. Eu subia, às vezes, levava um bolo, um pão caseiro, um doce de abóbora. Ela agradecia, mas nunca comia na minha frente. Ai, mãe, vou guardar aqui para comer depois. Tô sem fome agora. Conheci o Rafael numa dessas subidas. Ele estava no sofá, de bermuda e camiseta, mexendo no notebook. Levantou, me cumprimentou com um sorriso simpático e voltou para o que estava fazendo. Publicitário, trabalha com redes sociais, campanhas digitais, essas coisas que eu não entendo direito. Bonito, no estilo moderno. Barba feita, cabelo com topete, tênis branco, que parecia nunca ter pisado no chão. Júlia se derretia por ele. Eu via nos olhos dela, no jeito que ela falava, no sorriso que abria quando ele entrava na sala. Mas com o tempo, minhas visitas foram ficando mais curtas. Júlia começou a pedir para eu avisar antes de subir. Mãe,
Me manda uma mensagem antes. Às vezes a gente está ocupado. Eu mandava. Às vezes ela respondia. Às vezes não. Fui espaçando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, até que quase não subia mais. O prédio tem um síndico, seu Alcides, senhor de 70 e poucos anos, aposentado da Receita Federal, que mora no segundo andar com a esposa, Dona Marilene. Ele é meticuloso, daqueles que anota cada centavo da taxa de condomínio, que faz assembleia para discutir a cor da tinta do portão. Dona Marilene é simpática, fala alto, sempre me cumprimenta no elevador. Ó Vera, como tu está? Tua filha tá bem, que moça bonita. Eu sorrio, agradeço, concordo. Não conto que minha filha mal fala comigo. Tem também a Cíntia, uma das moradoras do quarto andar personal trainer, sempre de legging e tênis de corrida. Cabelo preso num rabo de cavalo. Ela me cumprimenta quando cruza comigo na portaria. Bom dia, dona Vera. Eu retribuo. Tem o Rodrigo, advogado jovem, mora sozinho no 9º andar, sempre de terno, maleta na mão. Ar de quem está atrasado para tudo. Ele entra no elevador e não tira os olhos do celular. Tem a família Pereira, casal de idosos no 6º andar, que saem todo domingo de manhã para a missa na igreja do bairro. Eles me convidam às vezes. Eu vou, rezo, comungo, volto sozinha. Minha rotina é simples. Acordo cedo, tomo chimarrão, rego as plantas. Às vezes desço para fazer compras no mercado da esquina. Às vezes caminho até o Parque Farroupilha, sento num banco, observo as pessoas. Às vezes leio, tenho uma coleção de livros que trouxe da casa antiga, Érico Veríssimo, Machado de Assis, Clarice Lispector, Marta Medeiros. Releio Olhai os Lírios do Campo todo ano. Me faz chorar toda vez. Às terças e quintas, faço aula de crochê na casa paroquial. Um grupo de senhoras, todas na faixa dos 60, 70 anos, que se reúnem para fazer toalhas, mantas, peças que depois doamos para creches e asilos. Dona Norma, a coordenadora, é viúva também. Perdeu o marido há 10 anos. Ela diz que o crochê salvou ela. Vera, tu precisa ocupar as mãos. Mão parada, cabeça pensando besteira. Pode ser, mas às vezes, mesmo com as mãos ocupadas, a cabeça pensa. Júlia quase nunca me liga. Quando liga, é para pedir algo ou avisar algo. Mãe, tu pode receber uma encomenda para mim amanhã? Mãe, vai ter barulho aqui sábado. A gente vai fazer um jantar, só avisando. Mãe, tu viu que aumentou a taxa de condomínio? Eu respondo com calma, com paciência. Claro, filha, sem problema, filha. Vi sim, filha. Nunca fui de reclamar. Nunca fui de cobrar. Aprendi isso com Dona Hilda. Você não pede atenção. Você merece atenção. E se não te dão, você segue. Sozinha, mas segue. Foi num domingo, dia 23 de março. Lembro, porque era aniversário de Dona Hilda, minha mãe. Ela faria 87 anos. Morreu faz 5 anos. Mas eu ainda ligo para o número antigo dela às vezes, só para ouvir a voz da gravação. O número que você discou não existe. Nunca tive coragem de apagar o contato. Tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Receita dela. Subi até o apartamento de Júlia, por volta das 3 da tarde, com o bolo numa travessa de vidro, coberto com papel alumínio. Toquei a campainha. Esperei. Toquei de novo. A porta se abriu. Júlia estava de roupão de seda cinza, cabelo preso num coque desmanchado, cara de sono, ou de irritação, ou as duas coisas. Mãe, não foi uma saudação, foi uma constatação. Oi, filha. Trouxe um bolo, fiz pela avó Hilda. Hoje seria aniversário dela. Pensei que tu ia gostar de... Mãe, a gente combinou de tu avisar antes de subir. Senti o peito apertar. Eu sei, desculpa. Foi rápido. Não é sobre ser rápido. É sobre respeitar meu espaço. Ela cruzou os braços, encostando no batente da porta. Atrás dela, eu vi Rafael passar pela sala, de cueca e camiseta, indo para a cozinha. Ele não olhou para mim.
Desculpa, Júlia. Não quis incomodar. Vou deixar o bolo aqui e, mãe, para... Ela suspirou, passando a mão pelo rosto. Para de ficar vindo aqui toda hora. Eu não venho toda hora. Filha, faz 2 semanas que... 2 semanas, 3 semanas, tanto faz. Eu não tenho tempo para isso. Eu tô trabalhando, eu tô cansada, eu tô tentando viver minha vida e tu fica aqui embaixo, me vigiando, me cobrando. Eu não estou te vigiando. Júlia, minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Eu só queria estar perto de ti. Perto de mim? Ela deu uma risada curta, sem humor. Mãe, tu mora no mesmo prédio que... Isso não é estar perto. Isso é sufocante. Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Fiquei parada, segurando a travessa de bolo, sem saber o que dizer. Júlia, eu cansei, mãe. Ela encostou a cabeça no batente, fechando os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Algo duro. Eu cansei de fingir que tá tudo bem. De fingir que não me incomoda tu morar aqui. De fingir que eu não sinto vergonha quando minhas amigas perguntam por que minha mãe mora num kitnet de 30 metros quadrados no mesmo prédio que eu. Vergonha, a palavra ficou no ar, pesada, cortante. Tu tem vergonha de mim? Minha voz saiu baixa, trêmula. Não é vergonha de ti, mãe. É vergonha da situação. Tu não percebe? Tu podia morar em qualquer lugar. Tu podia ter alugado um AP melhor, num bairro legal, ter feito amizades, ter reconstruído tua vida, mas não. Tu veio morar aqui, nesse prédio velho, nesse apartamento ridículo, só para ficar perto de mim. E eu não pedi isso. Eu nunca pedi. Senti a garganta fechar. As lágrimas começaram a subir. Mas eu segurei. Sempre segurei. Eu achei que tu ia gostar de me ter por perto. Gostar? Ela riu de novo, mas era uma risada amarga, quase cruel. Mãe, eu tenho 35 anos. Eu sou advogada. Eu tenho uma carreira, um namorado, uma vida. Eu não preciso de ti me trazendo bolo toda semana, me perguntando se tá tudo bem, me fazendo sentir culpa porque eu não tenho tempo de ser a filha que tu quer que eu seja. Eu nunca te cobrei nada, Júlia. Não precisa cobrar. Mãe, tua presença já é uma cobrança. Toda vez que eu te vejo, eu lembro que eu não tô sendo boa filha suficiente, que eu não visito, que eu não ligo, que eu não me importo e... Sabe de uma coisa? Pode ser que tu tenha razão. Pode ser que eu realmente não me importe o suficiente, mas eu não vou te sustentar emocionalmente. Eu não vou carregar esse peso. Então faz o seguinte, mãe. Ela endireitou o corpo, cruzou os braços de novo e me olhou diretamente nos olhos. Arruma tuas coisas e sai do prédio. Vai morar em outro lugar, longe de mim, porque eu não aguento mais. Fiquei olhando para ela, para minha filha, para a menina que eu embalei no colo, que eu ensinei a ler, que eu aplau, na formatura, e não reconheci nada. Tá bom, eu disse. Minha voz saiu calma. Estranhamente calma. Tá bom, Júlia. Estendi a travessa com um bolo. Ela olhou, hesitou e pegou, sem olhar para mim. Obrigada pelo bolo, ela murmurou, já fechando a porta. Desci as escadas. Não esperei o elevador. Entrei no meu apartamento, fechei a porta e sentei no sofá. As begônias na janela balançavam com o vento. O chimarrão estava frio na mesinha de centro. A foto de Moacir me olhava e... eu ri sozinha, alto, até senti a barriga doer. Porque Júlia não fazia a menor ideia de quem eu era. E agora ela ia descobrir. Passei o domingo inteiro sentada no sofá, olhando para o teto. Não chorei. Achei que fosse chorar, mas não veio nenhuma lágrima. Só veio uma clareza estranha, quase fria, como quando você está há anos tentando abrir uma porta emperrada e de repente percebe que ela abre para o outro lado. Júlia me pediu para sair do prédio, para sair da vida dela. Na verdade, e pela primeira vez em 63 anos, eu ia fazer exatamente o que quisesse, não o que era esperado, não o que era prudente, o que eu quisesse. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5h30, como sempre. Preparei o chimarrão, reguei as plantas, tomei banho, coloquei uma calça social preta,
uma blusa branca de linho, o colar de pérolas que ganhei de Moacir no nosso 25º aniversário de casamento. Passei batom menos, um tom rosado, claro, discreto. Prendi o cabelo num coque baixo. Quando me olhei no espelho, vi a mulher que fui durante décadas, invisível, comportada, apagada. Tchau, Vera. Eu disse para o reflexo e sorri. Às 8h15, estava na agência do Banco do Brasil da Avenida Borges de Medeiros. Meu gerente, Cristiano, um rapaz de uns 40 anos, sempre solícito, me recebeu na sala dele com um café e um sorriso profissional. Dona Vera, que surpresa! A senhora não costuma vir pessoalmente. Aconteceu algo com o internet banking? Não, Cristiano. Vim porque preciso fazer uma operação diferente. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Cruzei as mãos sobre a bolsa. Quero fazer uma proposta de compra de um imóvel. Ele piscou, surpreso. Um imóvel? A senhora quer financiar? Não, quero comprar à vista. O sorriso dele vacilou. À vista, dona Vera? Desculpa a pergunta, mas que tipo de imóvel? Um prédio. 12 unidades. Rua Mostardeiro, bairro Auxiliadora. Cristiano ficou me olhando como se eu tivesse falado em chinês. Depois pigarreou, ajustou os óculos, abriu o sistema no computador. A senhora tem certeza? Um prédio inteiro é um investimento considerável. Precisamos avaliar o valor de mercado, a condição do imóvel, a situação jurídica. Eu sei, Cristiano, já pesquisei. O prédio está sendo negociado pelo síndico atual, seu Alcides Ferreira. Ele quer vender porque herdou um apartamento maior em Petrópolis e está se desfazendo de bens antigos. O valor pedido é de R$ 2.400.000. Eu ofereço R$ 2.500.000, pagamento à vista, sem financiamento, sem FGTS, sem nada. Dinheiro limpo. Cristiano digitou algo, leu a tela, digitou mais. Ficou em silêncio por um tempo. Quando olhou para mim de novo, havia respeito nos olhos dele. Talvez até admiração. Dona Vera, eu não sabia que a senhora tinha esse patrimônio. Ninguém sabia, Cristiano. Nem meu marido sabia. Sorri de leve. Eu trabalhei 36 anos, fui discreta, investi bem e agora vou usar o que construí. Ele assentiu devagar. Vou precisar de alguns documentos, certidão do imóvel, matrícula atualizada, comprovante de propriedade do vendedor, já providenciei. Abri a bolsa e entreguei uma pasta com tudo organizado. Aqui está a certidão negativa de débitos, a matrícula do cartório, o contrato preliminar que o seu Alcides assinou comigo ontem à noite. Cristiano pegou a pasta, abriu, folheou. A expressão dele passou de surpresa para espanto. A senhora já negociou tudo, negociei. Falta só a transferência oficial e o registro. Quero que isso seja feito essa semana. Terça-feira, no máximo. Terça. Dona Vera, isso é muito rápido. Geralmente leva. Cristiano. Olhei nos olhos dele. Eu não tenho tempo a perder. E tô pagando bem para que as coisas andem rápido. Então, por favor, faça acontecer. Ele engoliu em seco. Assentiu. Vou fazer o possível. Ótimo. Levantei, ajustei a bolsa no ombro. Qualquer atualização, me liga. Saí do banco com a sensação de estar flutuando, não de felicidade, de poder, de controle. Pela primeira vez na vida, eu estava no comando. Não estava reagindo, estava agindo. Júlia não me ligou naquela semana, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Eu sabia que ela estava em casa porque a ouvia às vezes quando passava pelo corredor, vozes abafadas, música baixa, o som da churrasqueira elétrica na varanda, vida acontecendo no 11º andar, enquanto eu, no terceiro, preparava minha revolução silenciosa. Na quarta-feira, cruzei com o Rafael no elevador. Ele entrou carregando sacolas do supermercado, fones de ouvido no pescoço, aquele ar de quem está sempre ocupado demais para perceber o mundo ao redor. Me cumprimentou com um aceno rápido
Eu retribuí. Quando o elevador parou no terceiro andar e eu ia sair, ele falou: Dona Vera, virei. Ele estava olhando para mim, meio sem jeito. A Júlia tá meio estressada esses dias. Se ela foi grossa com a senhora, desculpa. Ela não é má pessoa. Só está sobrecarregada. Sorri. Um sorriso educado, maternal. Eu sei, Rafael. Obrigada. Saí do elevador antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, porque não tinha nada a dizer. Júlia não era má pessoa. Eu sabia disso. Mas pessoas boas também machucam. Às vezes machucam mais, porque a gente não espera. Na quinta-feira à noite, Cristiano me ligou. Dona Vera, está tudo certo. O registro foi feito hoje de manhã. O prédio é oficialmente seu. Sentei na beirada da cama, segurando o telefone. Obrigada, Cristiano. A senhora vai administrar pessoalmente ou vai contratar uma imobiliária? Vou administrar. Já tenho planos. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o céu estava escurecendo. O minuano soprava forte, balançando as árvores da rua. Pensei em Moacir, pensei em Dona Hilda. Pensei em todas as mulheres invisíveis que passaram a vida construindo mundos que ninguém via. Agora eles vão ver, eu disse para o vento. Na sexta-feira de manhã, às 9 horas, o carteiro entregou as notificações, uma para cada apartamento. Envelope branco, lacrado, com o carimbo do cartório. Eu vi o movimento pela janela. Seu Alcides recebendo a dele, abrindo ali mesmo no corredor, lendo com cara de satisfação. Dona Marilene, espiando por cima do ombro dele, comentando algo. A Cíntia descendo as escadas de legging rosa, pegando a dela na caixa de correio, rasgando o envelope enquanto caminhava. Júlia recebeu a dela às 10h20. Eu sei porque ouvi a campainha dela tocar, ouvi a porta abrir, ouvi o carteiro dizer notificação registrada, preciso da assinatura. Ouvi a porta fechar. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Era Júlia. Atendi no terceiro toque. Oi, filha. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, baixa, trêmula. Mãe, o que é isso? Fingi não entender. O que é o quê, Júlia? Essa notificação diz que o prédio foi vendido, que tem nova proprietária, que as condições dos contratos de aluguel vão ser renegociadas em 60 dias. Ela respirou fundo. Eu ouvi o papel amassando. Mãe, tu sabe quem comprou? Sei. Silêncio de novo. Mais longo, mais pesado. Quem? Eu. Ouvi um barulho abafado. Talvez ela tivesse deixado cair alguma coisa. Talvez tivesse se sentado. Quando falou de novo, a voz estava diferente, mais fina, quase infantil. Tu? Eu. Mãe, isso é verdade? Tu comprou o prédio. Comprei, segunda-feira eu fiz a proposta. Terça, assinei o contrato. Quinta, registrei no cartório. Hoje enviei as notificações. Como tu tem dinheiro para isso? A voz dela estava subindo, ficando aguda. Mãe, um prédio custa milhões. Tu não tem milhões. Tu morava num kitnet. Tu, Júlia, interrompi com firmeza. Eu trabalhei 36 anos, investi cada centavo que sobrava. Nunca gastei com besteira, nunca ostentei. E agora tenho o suficiente para fazer o que eu quiser. Silêncio. Depois, e o que tu quer? Respirei fundo. Quero reformar o prédio, modernizar, aumentar o valor de mercado. E sim, isso significa que os aluguéis vão aumentar também. Nada abusivo, só o justo. E eu, a voz dela rachou. Mãe, eu moro aqui. Esse é meu apartamento. Tu aluga, Júlia. O apartamento não é teu. É meu agora. Tu vai me expulsar? Agora, ela estava chorando. Eu ouvi os soluços abafados do outro lado da linha. Não vou expulsar ninguém, mas as regras vão mudar. Tu tem 60 dias pra decidir se fica ou se vai. Mãe, pelo amor de Deus, Júlia. Minha voz saiu firme, mas não dura. Tu me pediu pra sair do prédio, pra sair da tua vida? Eu não vou sair, mas tu tem o direito de sair, se quiser. Eu não quis dizer aquilo. Eu tava nervosa. Eu quis dizer sim. E tudo bem. Eu
Entendo, fechei os olhos, encostei a cabeça na parede. Mas agora eu também tenho o direito de fazer minhas escolhas. Ela soluçou mais alto. Tu tá fazendo isso pra me punir. Não, filha. Tô fazendo isso pra me libertar. Desliguei antes que ela respondesse. Júlia apareceu na minha porta 2 horas depois. Bateu com força, repetidas vezes, gritando: Mãe, abre essa porta. Eu estava sentada à mesa, tomando chimarrão, lendo o jornal. Respirei fundo, levantei, abri. Ela estava com o rosto vermelho, olhos inchados, cabelo solto, ainda de pijama. Rafael estava atrás dela, tentando segurar o braço dela, sussurrando: Júlia, calma, vamos conversar com calma. Ela se desvencilhou dele com um puxão. Mãe, explica isso direito. Agora, abri a porta e me afastei. Entra. Ela entrou como furacão, Rafael atrás, mais cauteloso. Fechei a porta, voltei para a cadeira, sentei, peguei a cuia, dei um gole. Olhei para ela. Explica o quê, Júlia? Tudo. Explica de onde tu tirou dinheiro para comprar um prédio inteiro. Explica por que tu fez isso. Explica por que tu não me contou. Eu não precisava te contar. Como assim não precisava? Eu sou tua filha e eu sou tua mãe, não tua subordinada. Coloquei a cuia na mesa, cruzei as mãos. Eu trabalhei a vida inteira, Júlia. Acordava às 5h30, pegava ônibus lotado, aguentava chefe mal-educado, cliente grosseiro, colega fofoqueiro. 36 anos. Todo mês eu separava uma parte do salário e investia. Seu pai nunca soube, porque ele nunca perguntou. Assim como tu nunca perguntou. Mas eu achava que tu não tinha nada. Ela passou a mão pelo rosto, deixando rastros de rímel. Tu morava naquele apartamento minúsculo, tu andava de ônibus, tu usava roupa velha, porque eu escolhi. Eu não preciso de apartamento grande para ser feliz. Não preciso de carro importado, roupa de marca, restaurante caro. Eu preciso de tranquilidade, de dignidade e de respeito. Olhei nos olhos dela. Respeito que tu não me deu. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu te respeito, mãe. Não respeita. Júlia, tu tem vergonha de mim. Tu disse isso. Rafael deu um passo à frente. Dona Vera, com todo respeito. A Júlia estava nervosa. Ela não, Rafael. Olhei para ele. Eu te agradeço a intenção, mas isso é entre mim e minha filha. Ele recuou, engolindo em seco. Júlia estava tremendo. Não de raiva, de algo maior. Medo, talvez, ou culpa. Mãe, eu sinto muito. Eu não queria ter dito aquilo. Eu estava errada. Ela se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. As dela estavam geladas. Por favor, não faz isso. Não me expulsa. Eu não estou te expulsando, Júlia. Estou te dando uma escolha, mas eu não quero escolher. Eu quero ficar. Esse é meu apartamento, é minha vida, é meu prédio. Soltei as mãos dela, devagar, e eu vou reformar. Vou aumentar o valor. Vou cobrar o que é justo. Se tu quer ficar, fica, mas nas minhas condições. Ela olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Tu mudou. Não mudei, filha. Eu sempre fui assim. Tu só nunca reparou. Ela se levantou, cambaleante. Rafael segurou o braço dela, amparando. Ela olhou para mim mais uma vez, os olhos cheios de lágrimas, de desespero, de raiva. Tu vai se arrepender disso. Talvez, eu disse, mas pelo menos agora sou eu quem decide. Eles saíram, a porta bateu. Ficou o silêncio. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. Na segunda-feira seguinte, contratei uma construtora, não uma grande, dessas que fazem prédios de 20 andares. Uma empresa familiar, comandada por um engenheiro chamado Norberto, homem sério, de uns 50 anos, que me foi indicado pelo próprio Cristiano do banco. Norberto veio ao prédio, mediu, anotou, tirou fotos. Sentamos na minha sala, menos que agora também era meu escritório, e ele abriu as plantas. Dona Vera, o prédio é antigo, mas está bem estruturado. Se a senhora quer valorizar, eu recomendo.
Pintura externa completa. Troca de esquadrias, modernização do hall de entrada, instalação de interfone digital, iluminação de LED nos corredores. Ele hesitou. E a construção de uma cobertura no topo. Uma cobertura. Repeti. Sim. O telhado tem estrutura para suportar. Dá para fazer um espaço residencial bonito. Uns 80, 90 metros quadrados. Terraço, jardim. Valoriza muito o imóvel. Sorri. Então faz. Ele piscou. A senhora quer morar lá? Quero. As obras começaram em 15 dias. Norberto trouxe uma equipe pequena, mas eficiente. 4 pedreiros, 2 pintores, um eletricista, um encanador. O prédio virou um canteiro. Barulho de britadeira, cheiro de tinta, poeira em todo lugar. Os moradores reclamaram. Seu Alcides bateu na minha porta 3 vezes. Vera, pelo amor de Deus, isso vai durar quanto tempo? Dona Marilene mandou bilhetinhos formais pedindo compreensão com os horários de descanso. A Cíntia postou stories no Instagram reclamando do barulho. O Rodrigo, o advogado, ameaçou medidas legais. Eu ouvi todos com paciência e disse a mesma coisa. Vai durar o tempo necessário e está dentro da lei. Júlia não reclamou. Júlia não falou comigo. Eu a vi às vezes no elevador, na garagem, na portaria. Ela desviava o olhar. Fingia que eu não existia. Rafael continuava educado, mas distante. Eles estavam procurando outro apartamento. Eu sabia porque Dona Marilene me contou, toda animada. Vera, soube que tua filha vai se mudar. Que pena, né? Mas ela deve estar achando muito barulho com a obra. Eu sorri e não disse nada. A cobertura ficou pronta em 2 meses. Norberto fez um trabalho impecável. Piso de madeira clara, janelas amplas, cozinha integrada com bancada de granito, 2 quartos, 2 banheiros, sala espaçosa e o terraço. O terraço, 100 metros quadrados de área aberta, com deck de madeira, jardim vertical, pérgola e vista para o Guaíba, para o pôr do sol, para Porto Alegre inteira se acendendo à noite como um presépio de luzes. Mudei numa quinta-feira. Não levei muita coisa. As plantas, os livros, a cuia de chimarrão, a foto de Moacir, a coberta de crochê que Dona Hilda fez para mim quando casei. O resto, comprei novo. Sofá confortável, cama king, mesa de jantar de 6 lugares. Pela primeira vez na vida, escolhi sem pensar no preço. Escolhi porque gostei. No dia da mudança, Júlia estava saindo do prédio. Ela parou no hall, olhando os carregadores subirem com móveis, caixas, vasos. Me viu, ficou parada. Eu ia passar direto, mas ela falou: Mãe, parei, virei. Tu vai mesmo morar na cobertura? Vou. Ela mordeu o lábio. Os olhos dela brilharam. Tu venceu, né? Não era uma competição, Júlia, era assim. Ela deu um sorriso amargo. E eu perdi, dei um passo em direção a ela. Júlia, tu pode subir lá em cima agora, tomar um chimarrão comigo, a gente pode conversar. Não. Ela balançou a cabeça rápida. Não quero. E saiu. Subi para a cobertura, sentei no sofá novo, olhei pela janela. Lá embaixo, a rua, o movimento, a vida. Lá dentro, o silêncio. E uma pergunta que não queria calar. Venci o quê? Exatamente. Os primeiros dias na cobertura foram estranhos. Acordava no mesmo horário, menos 5:30, sempre menos. Mas agora não via o pátio. Interno cinzento. Via o céu. Via nuvens, se movendo, pássaros voando, o horizonte rosa do amanhecer. A luz entrava pelas janelas amplas e inundava tudo. Deveria ser reconfortante. Mas me senti exposta. Tomava chimarrão no terraço, sentada na cadeira de balanço que comprei numa loja de móveis rústicos na Zona Sul. Regava as begônias, que agora tinham espaço de verdade, crescendo nos canteiros que mandei fazer ao longo da parede. As espadas de São Jorge ficavam no canto sombreado. A roseira, replantada num vaso grande de cimento, começou a dar botões. Tudo estava crescendo. Tudo estava bonito. Mas eu estava sozinha. Júlia não subiu, nem uma vez. Passou-se uma semana, 2, 3. Eu a via de longe às vezes. Ela saía de manhã cedo,
voltava tarde da noite. O Rafael sumiu. Soube depois pela dona Marilene, que continuava sendo minha fonte não solicitada de fofocas, que eles tinham terminado. Coitada da Júlia, né, Vera? Tá passando por tanta coisa, perdeu o namorado, vai ter que se mudar. A vida não está fácil para ela. Eu ouvia e não comentava, porque o que eu ia dizer? Que sentia culpa, sentia que me arrependia, não sei, que queria voltar atrás. Não, nunca. Seu Alcides me procurou uma tarde, tocou o interfone novo, tudo eletrônico agora, com câmera e senha digital, e pediu para subir. Recebi ele no terraço, ofereci café. Ele aceitou, sentou numa das cadeiras de vime, olhou em volta com admiração. Vera, que lugar incrível tu fez aqui. Parece revista de decoração. Obrigada, Alcides. Ele tomou um gole do café, ficou em silêncio por um momento. Depois falou, olhando para o Guaíba ao longe, tu sabe que a Júlia tá procurando apartamento para alugar, né? Sei. E tu sabe que ela tá sofrendo com isso. Respirei fundo. Eu imagino. Ele me olhou, os olhos gentis, mas firmes. Vera, eu te conheço há 3 anos. Tu sempre foi uma mulher discreta, educada, que nunca deu problema para ninguém. Eu admiro o que tu fez. Comprar o prédio, reformar, investir em ti mesma. Isso é coragem. Mas ele hesitou. Tu tem certeza de que é isso que tu quer? Porque, pelo que eu vejo, tu ganhou um prédio e perdeu tua filha. As palavras dele doeram mais do que eu esperava. Segurei a cuia com mais força, senti a quentura na palma da mão. Eu não perdi minha filha, Alcides. Ela que me perdeu. Faz tempo. Ele assentiu devagar. Pode ser... Mas às vezes, Vera, a gente precisa decidir o que é mais importante. Estar certa ou estar em paz. Ele terminou o café, agradeceu e foi embora. Fiquei sentada no terraço até o sol se pôr, pensando nas palavras dele. Estar certa ou estar em paz. Como se fosse tão simples. Como se eu pudesse escolher um e descartar o outro. Cruzei com Júlia no elevador, numa manhã de terça-feira. Eu estava voltando do mercado, com 2 sacolas de compras. Ela estava descendo, de taier cinza, salto alto, bolsa de couro no ombro. Quando as portas se abriram e ela me viu, hesitou. Por um segundo, achei que ela ia esperar o próximo. Mas entrou. Ficamos as 2 em silêncio, olhando para os números acenderem. 1098. Bom dia, eu disse. Ela não respondeu. Júlia? Não, mãe. A voz dela saiu firme, controlada. Eu não quero conversar. Não aqui, não agora. Então quando? Ela me olhou de relance. Havia algo diferente no rosto dela. Não era só raiva. Era cansaço. Uma exaustão profunda. Nunca, talvez, o elevador parou no térreo. Ela saiu, sem olhar para trás. Eu fiquei parada, segurando as sacolas, sentindo o peso de mais do que alface e tomate. 3 dias depois, encontrei uma carta embaixo da minha porta. Envelope branco, sem nome, só com um para a mãe escrito à mão. Reconheci a letra de Júlia na hora. Sentei no sofá, abri com cuidado, como se o papel pudesse me cortar. Dentro, 2 folhas manuscritas. Mãe, eu não sei se tu vai ler isso. Não sei se importa, mas preciso escrever porque não consigo falar olhando nos teus olhos. Eu fui injusta contigo, fui cruel. Quando te mandei sair do prédio, eu não estava pensando em ti. Estava pensando em mim, no meu conforto, na minha imagem, no que as pessoas iam pensar de mim tendo uma mãe morando num apartamento pequeno enquanto eu morava num grande. E isso é nojento. Eu sei, mas é a verdade. Passei a vida inteira te vendo como... Eu não sei como explicar. Como uma sombra, talvez. Tu estava sempre lá, sempre disponível, sempre quieta. Eu achava que tu não tinha vontade própria. Que tu existia só para ser minha mãe. E quando o pai morreu e tu veio morar aqui perto, eu senti raiva. Raiva de ter que cuidar de ti, de ter que sentir culpa por não cuidar direito, de ter que lidar com a tua presença, me lembrando que eu não sou uma filha boa. E aí tu fez isso.
comprou o prédio, mostrou que tu tem dinheiro, poder, autonomia. E eu me senti idiota, porque eu passei a vida inteira te subestimando, te tratando como se tu fosse menos, e tu nunca o foi, tu sempre foi mais. Só que eu nunca reparei. Eu queria te pedir desculpa, mas sei que não é suficiente. Sei que estraguei tudo, sei que tu deve me odiar agora. Eu vou sair do prédio. Achei um apartamento em Petrópolis, menor, mais caro, mas longe daqui, longe de ti, porque eu não aguento mais te ver e saber que perdi a minha mãe por orgulho. Se um dia tu conseguir me perdoar, me avisa. Até lá, vou tentar aprender a viver com o peso do que fiz. Júlia, dobrei a carta devagar. Coloquei de volta no envelope e chorei. Chorei alto, fundo, sacudindo, pela primeira vez desde que Moacir morreu. Chorei porque ela tinha razão. Chorei porque eu também tinha razão. Chorei porque a gente estava certa e errada ao mesmo tempo e não tinha solução fácil para isso. Passei a noite inteira acordada, lendo e relendo a carta. Às 5 da manhã, já estava de pé. Preparei o chimarrão, sentei no terraço, olhei o sol nascer devagar, pintando o céu de laranja e rosa, e tomei uma decisão. Peguei o telefone, liguei para Cristiano. Dona Vera, são 6 da manhã. Eu sei, me desculpa, mas preciso de um favor urgente. O que a senhora precisa? Quero transferir a propriedade do apartamento 1101 para minha filha, Júlia Matos. Quero fazer isso hoje. Silêncio. Depois, doar. A senhora tem certeza? Tenho. Faz os papéis. Eu assino. E quero que ela receba a notificação ainda essa semana. Mas, Dona Vera, Cristiano, por favor, só faz... Desliguei. Respirei fundo. Olhei para as begônias, para a roseira começando a florescer, para o guaíba, calmo ao longe. Moacir, falei em voz alta. Para o vento, para o céu, para lugar nenhum. Se tu tá me ouvindo, de algum lugar, tomara que tu concorde com isso. A notificação chegou para Júlia numa quinta-feira. Eu sei porque ela tocou meu interfone às 8 da noite. Atendi. Mãe, posso subir? Pode. Abri a porta antes dela chegar. Fiquei esperando no batente. Quando o elevador abriu e ela saiu, segurava a notificação na mão, amassada, como se tivesse lido 1000 vezes. Ela estava de moletom e chinelo, cabelo preso, sem maquiagem, olhos vermelhos. Mãe, eu não entendi. Isso aqui diz que o apartamento foi transferido para o meu nome, que é meu, que tu doei. Mas por quê? Eu fui horrível contigo. Eu te tratei mal. Eu, Júlia, dei um passo em direção a ela. Eu li tua carta. Ela soltou um soluço abafado. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu também sinto. Segurei as mãos dela. Estavam frias, tremendo. Sinto não ter me mostrado para ti antes. Sinto ter sido invisível. Sinto ter deixado tu achar que eu era menos do que sou. Tu nunca foi menos, mãe. Eu que fui cega. Puxei ela para um abraço. Ela desabou nos meus braços, chorando alto, o corpo inteiro sacudindo. Eu segurei firme, afaguei os cabelos dela, senti o cheiro de shampoo e lágrima. E filha, eu te amo, mãe. Ela sussurrou. Sempre amei. Mesmo quando fui horrível. Eu sei, filha. Eu sempre soube. Ficamos assim por muito tempo. Até o choro dela acalmar. Até a respiração voltar ao normal. Quando ela se afastou, limpou o rosto com as costas da mão e deu um sorriso trêmulo. Mas, mãe, o apartamento. É muito. Eu não mereço. Não é sobre merecer, Júlia. É sobre eu escolher te dar. Porque eu posso, porque eu quero e porque tu é minha filha. Ela balançou a cabeça, incrédula. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita... Diz que vai ficar... Ela olhou para mim, os olhos verdes cheios de lágrimas de novo. Eu aceito. E eu fico. Sorri. Peguei a mão dela. Então vem conhecer minha casa de verdade. Entramos juntas. Mostrei o terraço, os canteiros de begônias, a roseira florescendo, preparei chimarrão, sentamos nas cadeiras de balanço, olhamos o céu escurecendo e as luzes da cidade acendendo. Conversamos
de verdade, sem pressa, sem mágoa, sem máscara. Ela me contou do trabalho, da pressão, dos clientes difíceis, me contou do fim do namoro com Rafael. Ele queria que eu fosse mais disponível, mais suave, e eu sou o que eu sou. Mãe me contou dos medos, das inseguranças, da sensação de estar sempre correndo sem saber para onde. Eu contei do meu trabalho, dos anos na importadora, de como aprendi a investir lendo livros na biblioteca municipal. Contei de Moacir, de como nosso casamento foi bom, mas distante, de como eu amei ele do jeito que deu. Contei de Dona Hilda, de seu Olegário, de Cachoeira do Sul e das tardes tomando mate no quintal. E no meio da conversa, Júlia perguntou: Mãe, por que tu nunca me contou essas coisas antes? Pensei na resposta. Olhei para ela, para minha filha, para a mulher que ela se tornou, porque ninguém nunca perguntou. Ela engoliu em seco, assentiu devagar. Eu devia ter perguntado, mas agora perguntou. E agora eu respondo. Os meses seguintes foram diferentes. Júlia começou a subir na cobertura com frequência. Às vezes, para jantar, eu fazia arroz carreteiro, polenta com molho, cuca de banana, às vezes só para conversar, tomar chimarrão, olhar o pôr do sol. Ela me apresentou para as amigas dela. Me levou num almoço no restaurante chique que eu nunca teria ido sozinha. Me mostrou o escritório, me apresentou para os sócios. Essa é minha mãe, Vera. Ela é impressionante. Eu não me achava impressionante, mas gostei de ouvir. Reformei o prédio por completo. Pintura nova, hall modernizado, jardim na entrada. Os moradores aprovaram. Seu Alcides me parabenizou. Dona Marilene disse que o prédio estava chiquérrimo. A Cíntia postou foto na frente do portão novo no Instagram. O Rodrigo parou de me ameaçar com processos e começou a me cumprimentar educadamente. Subiu os aluguéis, mas não abusivamente, o suficiente para cobrir as melhorias e me dar retorno justo. Alguns moradores saíram, outros ficaram. Novos chegaram. O prédio ganhou vida nova. Júlia me ajudou com a parte burocrática. Contratos, documentos, advogados. Descobri que ter uma filha advogada é útil. Descobri também que ter uma filha presente é melhor ainda. Numa tarde de sábado, estávamos no terraço, eu regando as begônias, ela mexendo no celular. De repente ela falou: Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Tu me perdoou, de verdade, parei de regar. Olhei para ela. Perdoei, Júlia. Como? Depois de tudo que eu fiz, como tu consegue me perdoar? Sentei na cadeira ao lado dela. Peguei a mão dela. Porque eu te amo. E porque guardar rancor dói mais em mim do que em ti. Eu podia passar o resto da vida te cobrando, te fazendo pagar pelo que disse. Mas para quê? A gente só tem uma vida, filha. E eu não quero passar a minha longe de ti. Ela apertou minha mão. Eu não mereço. Para de dizer isso. Ninguém merece ninguém. A gente só escolhe amar. Ou não, eu escolhi amar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo o vento, os pássaros, a cidade lá embaixo. Hoje, acordo às 6 da manhã. Ganhei meia hora. Uma pequena revolução pessoal. Tomo chimarrão no terraço, olhando o guaíba, as begônias, a roseira que agora tem flores vermelhas lindas. Júlia sobe para tomar café comigo 2 vezes por semana. Às vezes traz pão da padaria nova da esquina. Às vezes eu faço cuca, a gente conversa sobre tudo. Sobre trabalho, sobre vida, sobre política, sobre receitas, sobre coisas importantes e coisas bobas. Ela ainda é advogada ambiciosa, ainda trabalha demais, ainda tem aquele jeito firme de quem sabe o que quer. Mas agora ela também pergunta como foi meu dia. Pergunta se preciso de alguma coisa. Pergunta sobre Dona Hilda, sobre Moacir, sobre Cachoeira do Sul. Ela pergunta e eu respondo: o prédio virou meu projeto. Cuido dele com carinho, como cuidava das minhas plantas, dos meus investimentos, da minha vida invisível. Só que agora não é mais invisível. É meu. É visível. É reconhecido. Dona Marilene me chama de Dona Vera.
a proprietária. Seu Alcides me pede conselhos sobre finanças. A Cíntia me convidou para um café. Dona Vera, a senhora é inspiração, sabia? Até o Rodrigo, sempre sério, me parou no elevador semana passada e disse: parabéns pelo que a senhora construiu aqui. É raro ver alguém com essa garra. Eu agradeço. Sorrio, sigo, porque no fundo não fiz nada extraordinário. Só fiz o que sempre fiz. Trabalhei, guardei, investi e escolhi. A diferença é que agora eu escolho em voz alta. Eu escolho com a cara limpa. Eu escolho sem pedir licença. Às vezes, quando estou sozinha no terraço, olho para o céu e penso em Moacir. Imagino ele rindo, balançando a cabeça, dizendo: Vera, tu sempre foi teimosa mesmo. Imagino Dona Hilda orgulhosa, dizendo: bem feito, minha filha, bem feito. Imagino meu pai, seu olegário, conferindo as contas, aprovando, assentindo em silêncio, e imagino todas as mulheres invisíveis que passam a vida construindo mundos que ninguém vê, que guardam dinheiro em poupanças secretas, que investem em silêncio, que educam, sustentam, amparam, sem receber crédito, que são sombras nas próprias vidas. Se alguma dessas mulheres ouvir minha história, eu quero que ela saiba: você não é invisível. Você escolheu ser discreta, e há poder nisso, há força em ser subestimada, porque quando ninguém te vê, ninguém te atrapalha. E quando você decide aparecer, você aparece inteira, dona de si, dona do seu prédio, dona da sua vida. Júlia me perguntou ontem: mãe, tu se arrepende de alguma coisa? Pensei bastante antes de responder. Me arrependo de não ter me mostrado antes, de ter esperado ser expulsa para finalmente me defender. Mas não me arrependo de ter me defendido. E não me arrependo de ter te perdoado. Ela sorriu. Tu é incrível, mãe. Não sou. Filha, sou só uma mulher de 63 anos que aprendeu, tarde, mas aprendeu, que a gente não precisa de permissão para ocupar espaço. A gente só precisa de coragem. Hoje é domingo. Júlia vai subir para almoçar. Fiz carreteiro, salada de batata, doce de abóbora. Comprei vinho, menos coisa que nunca comprei antes, mas agora compro. Vou colocar a mesa bonita, com toalha de linho, louça boa. Vamos comer, conversar, rir. Vamos ser mãe e filha de verdade. E depois, quando ela for embora e eu ficar sozinha no terraço, regando as begônias, vou sorrir, porque aprendi que solidão não é o mesmo que abandono. Aprendi que silêncio não é o mesmo que fraqueza. Aprendi que ser invisível foi escolha. E agora escolho ser vista. Meu nome é Vera Matos, tenho 63 anos. Sou dona de um prédio em Porto Alegre. Sou mãe de uma filha difícil que eu amo mesmo assim. Sou viúva de um homem bom que não me conheceu por completo. Sou filha de pais que me ensinaram que dinheiro não se ostenta, se guarda. Sou mulher que trabalhou 40 anos em silêncio e agora fala em voz alta. E estou em paz, não porque tudo deu certo, mas porque aprendi que a paz não vem de finais perfeitos, vem de escolhas honestas, de perdões verdadeiros, de begônias regadas, de chimarrão tomado devagar, de filhas que voltam, de mães que perdoam. A vida não é um prédio que a gente compra pronto, é uma construção, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. E eu, Vera Matos, escolhi construir a minha com calma, com firmeza, com amor e com as mãos que nunca tremeram. Júlia se casou no terraço da cobertura. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Ela usou um vestido simples, de renda branca, descalça no deck de madeira. O noivo, Bruno, professor de história, homem gentil de sorriso largo, chorou quando disse: sim, eu também chorei, mas eram lágrimas boas. A festa foi simples: churrasco, salada, arroz carreteiro, bino, cerberra, suco, música ao vivo, violão e voz, tocando Vitor, Ramil, Cleiton e Cledir, engenheiros do Havaí. Todo mundo dançou. Seu Alcides dançou com Dona Marilene. A Cíntia dançou com um namorado novo. Até o Rodrigo, sempre sério, arriscou uns passos. Júlia me puxou para dançar. Obrigada, mãe,
por tudo. Obrigada a tu, filha. Por voltar, ela me abraçou forte. Eu nunca fui embora de verdade. Só me perdi um pouco. Todo mundo se perde, às vezes. O importante é achar o caminho de volta. Dançamos Bella Ciao, pedido dela, que sempre gostou de música italiana. E ali no terraço, cercada de begônias, de luzes, de gente que eu amava, eu entendi, venci, não venci, Júlia, não venci o mundo, venci a invisibilidade, venci o medo, venci a ideia de que eu precisava ser pequena para caber na vida dos outros. E agora, finalmente, eu cabia na minha própria vida, inteira, visível, livre. Fim, minha filha disse: não vou te sustentar. Arrume suas coisas e saia do prédio. Apenas ri e aceitei. Na semana seguinte, o prédio foi vendido e a compradora era eu.